Meus irmãos, graças e paz a todos, boa noite. Pedir vocês para se colocar sobre os pés de vocês. A gente está orando e começando a nossa aula de hoje. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos, ó Deus, o teu nome por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Estarmos aqui na tua casa, casa essa que é chamada casa de oração, para estarmos estudando a tua palavra. Senhor, o Senhor não é convidado, o Senhor é o dono da casa. O Senhor faça nesta noite aquilo que lhe apraz. O Senhor tem falado tanto com a gente nas aulas e nós não abrimos mão da tua voz. Por mais que seja uma aula, mas quem dá o direcionamento, o controle de todas as coisas é o Senhor. Então nos dirige e nos direciona para que o teu nome venha a ser glorificado. Estamos aqui para aprender a tua palavra. Que a tua palavra ela seja, de certa forma, entendida por todos, porque esse é o nosso dever, aplicar a tua palavra e que a mesma possa ser entendida por todos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Estamos na matéria nova. Angiologia, tá? Existem duas matérias teológicas que estudam acerca dos anjos. Uma é angelologia e a outra é angeologia. O que difere uma da outra é que uma é mais rasa e a outra é mais profunda, tá? Vamos mergulhar aqui nesse nível mais profundo aqui sobre os anjos, tá? Anotem tudo, tá? Porque falar de anjos falar de servos que foram enviados por Deus para nos auxiliar, nos guardar, nos direcionar em muitos casos perante o propósito que Deus tem na nossa vida, tá? Primeira coisa que eu quero pontuar aqui, eu quero que você abra a vossa Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 14. Hebreus, capítulo de número 1, o versículo é o de número 14. Depois, vocês vão numerar a apostila de vocês, tá? O pastor Justo foi ali, mas voltou. Então, vocês vão colocar a numeração aqui, 1, 2 e assim por diante, tá? A nossa apostila, ela vai terminar nessa parte aqui, tá, gente? Ó, onde fala sobre hierarquia celeste em um ponto de vista diferente, tá? Fala principados, arcanjos e anjos da guarda. Tá? As páginas que vêm depois, são 5 que estão na apostila de vocês, depois se vocês podem até ligar depois, tá? Porque quando for dar aula eu tiro para vocês, tá? Que nós não vamos entrar nesse assunto não, que é mais dentro de curso, tá? Mas aqui já é um norte já para a gente também dar um apontamento sobre anjos da guarda. Na última aqui, a gente já começar já com um quebra-gelo já. Na sua opinião, missionária Lindalva, só estava férias, voltou agora. Existe anjo da guarda? É um bate-pronto. Existe anjo da guarda? Existe. Na opinião da senhora, existe. Missionária Silvana, existe anjo da guarda? Existe. Missionária Erivânia? Eu sei que existe porque eu estou escutando. Eu já falei, né? Essas turmas, eu tenho que gravar o que eu falo em cada turma e cada outra turma, porque é muita turma, eu acabo me confundindo, tá? Então, olha só, já que eu já falei, então deixa eu pontuar isso aqui, existe, entendeu? Eu aceito chá, eu amo chá, gosto muito de chá. Vou esperar só pegar, vou ficar tranquilo. Vai ficar tranquilo, eu amo chá, vou até tomar água antes para não me dar azia. Chá é comigo mesmo. Então, quando a gente fala sobre anjos da guarda, é notório a gente nutrir um preconceito.
Obrigado, tá? Quem é da senhora? Tá ali? Obrigado, tá? Eu botei no copo Oi. de casamento. Quer tu ali? Não, obrigada. Ah, aqui. Esse tamanho de açúcar até mais. Tá ótimo. Cuidado. Pode deixar. Aqui. Quando a gente fala de anjos da guarda, a gente sempre olha para um lado de preconceito, né? Porque existe, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar. Existe uma religião que, de certa forma, defende anjos da guarda, porque eles existem. Só que o que difere eles da gente é que eles acendem vela e adoram anjos. E a gente não. Tá? Então o anjo da guarda existe. Só que anjo nenhum da parte do Senhor aceita adoração. Nenhum anjo aceita adoração. Eu vou apontar aqui um pouquinho mais para frente. Quando João vai se curvar diante de um anjo, o anjo fala assim, opa, levanta. O anjo pega João, faz com que João fique de pé. Para que João tenha a noção de que anjo não se adora. E vai dizer assim, eu sou conservo teu. Levanta, adorai somente o Senhor, vosso Deus. Tá? Então a gente vai entrar nesse caminho aqui, tá? Primeiro aqui em Hebreus 1,14. O que eu tenho que ter noção acerca do anjo? Primeiro, Hebreus 1,14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, tá? Essa palavra ministro aqui, eu falei na escola de obreiro. Inclusive até estou aguardando uma nova data para a gente poder concluir a nossa segunda aula, tá? A palavra ministro aqui, tá? Ministro, escreva aí ministro. Ministro. No grego, tá, gente? No grego é upereta. Upereta, que é igual a remadores. Remadores inferiores. Tá? Escreva aí, por favor. Upereta, tá? Deixa eu botar aqui a referência grego aqui. Que é grego, tá? Dá pra ver que é o G certinho? Upereta. Tá parecendo um 6. Tá parecendo 6? Obrigado, eu gosto de tudo por causa disso, vida. E agora, minha flor? Upereta é ministro, ministradores, ministrante, que faz com que nós tenhamos uma ideia no grego interpretativo que são remadores inferiores. Nós falamos aqui na escola de obreiro, mas deixa eu pontuar isso aqui que eu preciso pontuar. Não quer dizer que são inferiores, que quer dizer que é algo pejorativo, tá? Sabe aquela embarcação antiga que as pessoas ficavam remando na parte de dentro do barco, embaixo? É isso aqui que está querendo dizer no grego. Tá? Como é que muda? A gente acha que ministro é aquele que fica com a batuta, regendo o coral, ou aquele que fica no planalto, mas não é. Ministrando ali o remo. Isso aí. Para uma direção. Tá? Detalhe, o anjo sempre vai respeitar a liderança. Sempre. Tá? Exemplo, a liderança quer puxar para um lado, você nunca vê o anjo puxando para o outro lado. Tá? Se esse anjo está puxando para o outro lado, esse anjo é das trevas. Tá? Tá aí aqui. Por quê? Qual é a visão? Da gente chegar no ideal, naquilo que Deus tem para a sua noiva, tem para a sua igreja. Então, Jesus, então tudo aquilo que vem de forma pejorativa, que eu vou dizer, fazendo com que a igreja não avance, fazendo com que a igreja não progrida, fazendo com que a igreja não ganhe terreno, não é da parte de Deus, é da parte das trevas. Porque todo anjo enviado por Deus, ele vai trabalhar conjunto com os líderes, com a liderança, para fazer com que aquilo dê certo. Coletivo. Oi? Coletivo. Coletivamente. Tá? Então, o pereta, ministro, que faz com quê? Com que a igreja avance
para onde Deus quer, para onde Deus já designou que a igreja chegue, ou que a igreja alcance. Por isso que, todas as vezes que tiver um levante, e esse levante for para tentar paralisar a igreja de progredir, não vem de Deus. Tá? Vem de ordem inferior das trevas. Tá? Observação. Evangelismo. Não vai dar certo. Missões. Já tentamos, não vai dar certo. Tá? Gente, missão está no coração. Deixa eu botar no plural. Missões está no coração de Deus. A igreja tem que ser uma igreja missionária, que visa para fora, né? Alcançar vidas. Então, quem não quer que vidas sejam alcançadas? Deus? O diabo? O diabo. Então, tudo que vier de tentativa de frear a igreja é da parte maligna. Prossigamos aqui a nossa leitura. Espíritos ministradores. Outra coisa que eu tenho que pontuar aqui, deixa eu pontuar aqui embaixo aqui, anjos são espíritos. Anjos são espíritos. Vocês vão encontrar sempre no hebraico, no Antigo Testamento, a palavra para anjos, malak. Tá? E sempre no Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse, vai aparecer no grego, angelos. Tá? Ambos são a palavra destinadas para anjos, que são espíritos. Todos os anjos são espíritos, seja ele da luz ou seja ele das trevas, tá? Todos eles são espíritos, tá? A pergunta por eles serem espíritos, né, eles são maior ou menor do que os homens? A gente vai achar um texto aqui já para poder botar aqui, tá? Prossigamos aqui a nossa leitura aqui. Não são porventura todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deixa eu pontuar isso aqui. Então, anjos são o quê? São espíritos que foram enviados para servir.
Eles foram enviados para servir. E eu preciso dar um apontamento aqui, também que eu vou colocar aqui abaixo para vocês escreverem. Foram enviados para servir, tá? Eu preciso dar um apontamento aqui, que todos nós, a partir do momento que a gente nasce da madre uterina, do ventre de mamãe, Deus já envia um anjo para nos servir desde então. Esse anjo vai nos acompanhar desde o nosso nascimento até a nossa morte. Tá? Vamos botar mais alguns textos aqui. Abra, por favor, em Juízes. Juízes 13. Deixa eu ler até qual versículo. Do 1 ao 5. Eu vou até escrever aqui na frente aqui, ó. Vou botar aqui assim, ó. Posso entrar? Com certeza. Paz. Isso aqui é muito poderoso, isso aqui, tá, gente? Escreva aí. Deus designa.
Juízes, capítulo 13, versículo de número 1 a seguir. A gente não quer uma fase que está saindo da antropologia, estamos entrando na angelologia. E você vai ver também como Deus criou os anjos. Tá? Eu vou perguntar, acho que eu não falei, eu acho que não falei para essa turma aqui não. Anjos são espíritos, ok? Se os anjos são espíritos, na visão da senhora, pastora, como os anjos foram criados? Ó, já vou dar um adendo. Volte na aula de antropologia e ver como Deus formou Adão e como Deus deu a vida para Adão. Aí está aqui dizendo, biblicamente, que anjos são espíritos no Antigo Testamento. É válido até eu colocar aqui assim, só a guisa de introdução, tá, gente? Ó, Antigo Testamento, tá? Aqui, Novo Testamento. Tá? Sempre vai aparecer anjos Malaque no Antigo Testamento. E para o Novo, sempre vai aparecer ângelos, tá? Acho que eu não sei não. Eu gostei disso aí, é bom isso aí. Eu também sei não. Lá atrás. Missionária Lindalva. Não, chuta qualquer coisa, né? Vamos pensar. Não, não chuta não. Chuta não. Tá, missionária Lindalva. Como eles foram criados? Sim, como os anjos foram criados. Tudo isso nós vamos estudar nessa matéria. Tudo isso. É um bom trabalho, né, vida? Né? É um bom trabalho para casar no ponto, né? Para a prova. Sim. Então, sua prova, Cristiana? Não, tia, quem for anotar aqui. Quando alguém contar aí. Jéssica também. Missionária Livânia. Que é isso? Eu acho que foi tipo... Ser espírito, né? Cara, Silvana tá uma missionária. Rapaz. também, né? Parabéns. acho que a Livânia responde também, mas ela também respondeu antes da Livânia. A Livânia também é um caminho. Silvana tá terrível. Acho que a gente tá assim, ó. Então, né? Então é por isso, né? Sim. Você tá lá perto. Aham. Sim, tá, gente? Depois eu vou pegar os textos aqui, tá? Os anjos são espíritos, eles foram criados também pelo sopro de Deus, pelo ruar de Deus, tá? Então, o que acontece? Qual é a diferença dos anjos pra gente? Tá? Porque o anjo é só espírito, a gente é corpo, alma e espírito. Perfeito, pastor. Eita. Perfeito. Rapaz, a diferença é essa. Nós somos corpo, que temos uma alma e um espírito acoplado nele. Tá? Os anjos são espíritos e alma, que são acoplados nele. Por que eles têm alma? Porque eles pecaram e vão ser julgados. Tá? Os que pecaram vão ser julgados. Tá? Inclusive, agora, nesse exato momento, se os anjos da luz quiserem se rebeliar contra Deus, agora eles podem. Eles têm o livre-arbítrio também. Tá? Eu não gosto de falar livre-arbítrio não, mas eles têm o livre-arbítrio, eles têm o poder de escolher ficar com Deus ou não. Tá? Então, eles escolhem a melhor parte, que é Deus. Por isso, quando a gente lê Isaías 6, isso aqui é muito importante, os anjos não estão clamando virado para Deus, dizendo que ele é santo. Eles estão clamando um para os outros. Santo, santo. É um cantando, é um mostrando que Deus é santo, que está sentado no trono, é santo, é poderoso, é sem pecado, é imutável, é inigualável. Né? Para a gente poder dar uma aula de Deus aqui, a gente pega só a parte genérica, porque Deus é indizível, não tem como falar acerca de Deus, porque Deus é muito grande. Tá? Então os anjos também eles foram criados pelo sopro de Deus. Então tudo isso que nós vamos estudar nessa matéria. Inclusive, eles não são mágicos. Eles não são mágicos. Eles não podem sumir aqui e aparecer ali agora não. Tá? Mas eles viajam muito rápidos. Tá? Eu vou pegar mais para frente a parte que Deus perguntou para Satanás, da onde vens? Eles de rodear a terra, é porque eles conseguem rodear a terra muito rápido. Tá? Porque por serem espíritos. Tá? Vou te mostrar tudo isso aqui biblicamente. Eles são como um relâmpago. Tá? Você sabe que a luz ela é mais rápida do que o som. Você sabe disso, a luz, quando o som, aliás, quando chega o raio, depois de alguns segundos, que vem... Porque a luz é mais rápida do que o som. Mas que nós vamos falar ainda mais um pouco mais pra frente. Tá? Vamos lá, Juízes 13,
do 1 ao 5. Localizaram? Olha o que diz. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Eu não posso deixar essa oportunidade de passar aqui, gente. Deixa eu pontuar isso aqui. Deixa eu pontuar, a gente vai falar um pouquinho. Deixa eu pontuar isso aqui. Você vê que Israel está se afastando de Deus. Você vê que o versículo 1 faz questão de dizer que Israel está tornando fazer aquilo que desagrada a Deus. E você está vendo Deus usando uma vara de correção para trazer Israel? O que Deus está usando? Deus está usando uma nação chamada Filisteus, os filisteus, o povo da Filisteia, para poder castigar o povo, para poder ferir o povo, para poder, de certa forma, colocar o povo numa escravidão, para trazer o povo de volta para ele. Você precisa pontuar. Deus não nos perde. Se Deus vê que algo está saindo fora, Ele vai sempre usar alguma coisa para nos trazer de volta para Ele. Isso aqui é válido, então por quê? Quando as coisas começarem a sair do que você idealizou, do que você projetou, é duas coisas. Ou Deus não quer, ou eu preciso me retratar e me reconciliar com Deus para que as coisas voltem a ter produtividade. A Bíblia diz que chegou um tempo que Israel passou por diversas secas. Só que teve um tempo que Davi olhou e o povo está há 3 anos de escassez. Isso que nós temos que ter. O discernimento de olhar assim, peraí. A Bíblia diz 3 anos consecutivos. E Davi tem a sensibilidade de dizer, peraí, isso que está acontecendo não é normal. E Davi consulta Deus. O que me doeu foi esperar 3 anos para poder ver o que está acontecendo, não é normal, poder consultar a Deus. 3 anos. Aí Davi consulta a Deus, Deus diz assim, olha, Saul fez coisas que não era para fazer. E ao invés de tu consertar, tu está indo pelo mesmo caminho. E Deus quer que você, de certa forma, refaça esse caminho e acerte, para que as coisas possam voltar a fluir. Deixa eu pontuar algo aqui, muito forte. Não espere passar 3 anos para poder ver o que está acontecendo e é normal. Tá? E a Bíblia diz que, certa vez, para a gente poder voltar para a leitura, certa vez, eles lutam contra os filisteus, eles vencem. Só que a Bíblia diz assim, e tornou ter guerra contra os filisteus. Aí eles venceram. E tornou ter guerra contra os filisteus. Uma repetição. Quando eu olho para isso aqui, eu fui consultar o original. Tudo que eu não resolvi lá atrás de definitivo, vai acontecer de novo. Então Deus já está chamando a nossa atenção nessa aula e diz assim, peraí, o que ficou para ser resolvido, resolva. Não procrastine. Não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. É para consertar hoje? Vamos consertar hoje. É para fazer hoje? Vamos fazer hoje. Não deixe isso ficar se repetindo. Por quê? O que você não resolveu no passado está comprometendo o teu presente e está te impedindo de você alcançar o teu futuro. Então, qual é a minha sensibilidade? Pera aí. O que está acontecendo não é normal. Senhor, por que está acontecendo isso? E Deus sempre vai nos trazer para o lugar, para nos direcionar para onde Ele quer que a gente seja direcionado. Isso aqui é muito forte. Vamos lá. Me arrepiou aqui. Vamos lá. Olha o versículo 2. E havia um homem de Zorá. Deixa eu pontuar isso aqui. Deixa eu pontuar isso aqui. Detalhe. Por causa de erro de um, todo o povo estava errado, sim ou não? Não. Mas por causa de um erro de um, uma galera estava pagando. E muitas vezes, por causa de um erro, quem paga é a casa, é a família, é a vida financeira e por aí vai. Tá? Então, qual é a nossa sensibilidade de hoje? Pera aí. Eu aprendi, se algo está acontecendo, eu pergunto a Deus, por que está acontecendo isso? Isso é normal ou não é normal? E Deus vai nos dar o direcionamento para a gente poder consertar. Tá? 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor. Eu quero que você se atente para isso aqui, tá? Agora eu vou ter que escrever com letra de mão.
quarto. Aí boca de manga, boca de maca, não dá, né? Ó, guarda essa expressão aqui, tá? Todas as vezes que aparecer com A maiúsculo, é porque é uma teofania, tá? Vou botar aqui, ó. Teofania. Teofania, que quer dizer aparições de Deus ou de Jesus Cristo na forma de anjos, para entregar recado para alguém, para direcionar alguém, para instruir alguém. Isso é uma teofania, tá? Teofania. Deixa eu botar aqui, ó. Teo igual Deus. Cai não, abençoado. Fania igual Tel, Deus. Fania, aparições ou manifestações. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque nessa aparição de Deus dentro da teofania, a forma que ele teve de comunicar algo com a mulher de Manoá e com Manoá foi, de certa forma, vindo em forma de anjo. Tá? Para poder falar, porque Deus é espírito, espírito não tem mão, espírito não tem pé, espírito não tem corpo. Lembra Jesus quando ressuscitou? Ele está com o corpo glorificado. Esse corpo glorificado, vamos falar isso aqui um pouco em outras matérias para frente, esse corpo glorificado é tão poderoso que ele atravessa a parede. Mas é um corpo glorificado. Não é espírito, é um corpo glorificado. Que ele chega num lugar onde as portas estão todas fechadas, ele entra e diz: ô Tomé, bota a mão aqui, ó. Não é um espírito que está falando contigo que não, Tomé, porque espírito não tem corpo. Bota aqui a mão aqui, ó. E olha o meu lado ferido. Espírito não tem corpo. Tá? Então o corpo glorificado não é espírito, porém é um corpo tão poderoso que você consegue atravessar a parede. Vale um glória aí, mas tudo bem. Vamos voltar para a leitura aqui, tá? Esse seu corpinho aqui, isso vai passar, tá, gente? Isso é transitório. Você vai receber um corpo incorruptível. Esse corpo é capaz de atravessar lugares para o outro, tá? Mas vamos lá. Então, sempre que tiver com A maiúsculo assim, é aparições de Deus. Eu vou te provar que, de certa forma, era o próprio Senhor que estava aqui nesse texto, porque ele vai receber oferta. Anjos nenhum recebem oferta. Somente Deus recebe oferta. Todos os anjos que recebem ofertas por nome de oferenda não são anjos da luz, são anjos das trevas, tá? Porque todo anjo que é da luz não recebe oferenda, que é a mesma coisa de oferta, tá? Só que, isso que precisa entrar, só que a entrega da oferta, o ato de você dar, que no hebraico significa consagrar, tudo que é consagrar é você dar, a palavra consagrar é você dar. Por isso que não se pode consagrar nada na igreja e levar para casa. Exemplo, eu vim na igreja e comprei um carro. Pastor, eu consagro o meu carro, tem que ficar aqui. Tá? Porque se você consagrar e levar para casa, fica ruim na tua garagem. Mecânico nenhum dá jeito. Por quê? Porque você levou para casa o que não era seu, que você deu ao Senhor.
Por isso que criança não se consagra, criança se apresenta. Quando alguém é consagrado ao ministério, você foi dado para Deus. E não tem como você fugir mais não. É muito forte, né? Oh, Jesus, glória. Por mais que você fuja, Deus vai atrás de você. Tá? Desculpa. Eu vou, de certa forma, aqui quebrar um paradigma que levantaram. Que, por um lado, eu sei que é válido, só que à luz da Bíblia não é assim que Deus faz. Deus precisa de mim? Não. Mas por que Ele me quer? Não, isso aí eu concordo. A gente é ruim mesmo, né? A gente é ruim. A pergunta é, por que Deus me quer? Às vezes eu olho para Deus, por que me escolheu? Por que Deus nos quer e não abre mão da gente? A gente já ouviu na nossa caminhada, Deus não precisa de você, irmão. Se Ele não precisasse de você, por que Ele te levantou? Hã? E detalhe, Ele te levantou, não precisando de você, mas Ele resolveu incluir você na história para que você faça a vontade dEle. E desde quando Ele pegou você e colocou você na história dEle para você fazer algo para Ele não abre mais mão de você. Lembra de Elias? Não, Elias foi embora. O que Deus podia fazer? Quer não, meu filho? Vou levantar outro. Deus foi atrás do cara. Quando o cara chegou, Deus já estava lá. Hã? Humildade, Deus é humilde, né? Sim. Quando Elias chegou, Deus já estava na caverna. O que está fazendo aqui, Elias? Volta pelo teu caminho, porque o caminho que você tomou não é mesmo, então volta pelo teu caminho. Deus não foi atrás de Elias? Claro que foi. E Deus falou para Elias, tem um rei para você ungir da Síria, tem um rei para você vai ungir de Israel, porque quem estava te perseguindo era Acabe e Jezabel. Se ele vai ungir um rei de Israel, Deus já tirou Acabe de cena. E Deus está falando assim, aquilo que fez você tomar um caminho diferente, fugir do propósito, Deus já está tirando de cena. Os perseguidores estão tirando de cena. Aleluia. Estão levantando, está tirando de cena para te trazer de volta para o lugar onde Ele te quer. Ó glória. Aí detalhe. E assim tu vai ungir depois Eliseu no teu lugar. Porque, gente, ministério, ele não para. Se eu parar, vem outro que leciona. Tá? Mas eu preciso cumprir meu propósito aqui. Depois que cumprir meu propósito, eu levanto a outro e vai dar continuidade. O que eu tenho que deixar é o quê? Legado. Herança você deixa financeiro para a família. Legado é o que você deixa nas pessoas. E a pergunta é, o que você tem deixado nas pessoas? Outra coisa, quando Jesus ressuscitou, Ele virou para Maria Madalena. Olha o que Ele vai dizer. Diga aos meus discípulos que eu vou adiante dele na Galileia e diga a Pedro. Gente, Pedro não é discípulo. Por que Jesus está fazendo questão de dizer os discípulos e a Pedro? Ele está falando assim, pô, peraí. Pedro quebrou um propósito. Mas eu vou atrás. Meu Deus, aleluia. Gente, isso aqui pode te chocar. Pode te chocar. Mas Pedro voltou o que ele fazia antes. Pescar. O ministério, a priori, para Pedro, não deu certo. Já que não deu certo, eu ainda tenho um barco e uma rede. Por isso que, olha a diferença de Pedro para Eliseu. Eliseu, quando é chamado, o que Deus vai fazer? Ele vai pegar as 12 juntas de boi, vai pegar um aparelho, que é um jugo que liga um boi no outro, e vai queimar, vai matar tudo, vai fazer um churrascão. Ele está dizendo assim, ó, para isso eu não volto mais. É Deus nos orientando que ministério não tem como retroceder. Que ministério não tem como voltar atrás. Não deu certo aqui, não está dizendo. Eu te coloquei nesse propósito, nessa vocação, nessa inclinação. E você vai até o fim. Oh, glória, isso aqui é pra gente. Isso aqui é pra gente. Porque, gente, nem todo dia a gente nem todo dia a gente está bem. Nem todo dia tu quer pregar, nem todo dia tu quer, não, eu vou chegar daí. Não, nem todo dia. Mas é nesse dia que Deus nos pega. Sabe?
É quando a gente fala assim, pá, eu quero parar, eu não coloco outro no meu lugar, levanta e fala, não vou levantar outro, eu não vou deixar você parar, eu não vou deixar você desistir, eu tenho um propósito na tua vida e vai dar certo. Porque, gente, Deus não erra, Deus não falha, eu erro, eu falho, mas o Deus que nos vocacionou, Aleluia. o Deus que nos chamou, não falha. Você pode dizer para você mesmo, diga assim, eu estou proibido de desistir. Não é porque eu quero, é porque Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Oh, glória, Deus não vai deixar. Eu sei que muitas vezes você que eu vou lá abrir mão do departamento, eu vou abrir mão do departamento, aí eu vou abrir mão do ministério, vou abrir mão. Só que Deus não deixa. É porque às vezes muitas vezes a gente se depara com coisas que a priori, né, são pequenas, mas elas vão se avolumando. Às vezes é uma camisa para um departamento. Às vezes é uma camisa para um departamento. Eu quero rosa, rosa eu não gosto. Então eu quero roxo. Não, lilás e roxo também eu não gosto. Então eu vou comprar saia preta. Não, saia preta todo mundo usa. Sabe, essas coisas que são pequenas, mas quem está ouvindo tem um agravante tão grande. Sabe? Que vão se avolumando, esse hino não quero cantar. Porque se eu estivesse na frente, eu fazia assim, faria assim. Não, mas foi Deus que me colocou, né? Então se Deus me colocou, Deus me direcionou para fazer assim. Então eu tenho que abraçar a ideia de quem está na frente, para a gente poder remar numa direção, para que as coisas venham a acontecer. Porque não adianta eu puxar para a direita, um puxar para a esquerda, outro puxar para trás, se a nossa direção é para frente. Nós não podemos olhar para trás. Mas são pequenas coisas que vão se avolumando e viram tipo uma avalanche enorme, que faz muitas vezes parar assim e falar assim, rapaz, eu já quero ficar só no meu canto. Nós temos esse dia. Jesus passou por esse dia. Jesus perdeu seu primo. E diz a Bíblia, quando saiu a notícia de que João Batista havia morrido, ali só não era somente um primo, é família ali, é família. Só que ali era o líder. Talvez isso aqui possa te chocar. Ali era o líder de Jesus. Porque Jesus também tinha um líder, gente. João Batista é sacerdote. João Batista, de certa forma, era a cobertura de Jesus. Porque não existe ministério sem cobertura. Está entendendo? Moisés tinha uma cobertura. Quem é a cobertura de Moisés? Jetro. Que Jetro é um título para quem é sacerdote de Miriam. O nome dele é Reuel. Moisés tinha um líder. Uma cobertura sacerdotal. Davi também tinha. Davi tinha Abiatar. Salomão também tinha Zadok. Jesus também tinha João, só que João é morto. É o líder de Jesus, a cobertura de Jesus, tá? Estou falando fisicamente, tá, gente? Terrenamente, ministerialmente, tá? A cobertura de Jesus. E o primo dele morreram. Jesus pega os seus discípulos e vão para um lugar deserto. Diz a Bíblia, vamos para um lugar deserto. Jesus queria ficar sozinho. Só que, gente, a obra não espera. E a obra não para. O povo vai saber para onde ele vai e vai chegar na frente. Chegou antes de Jesus chegar. E quando Jesus chegou, Jesus viu uma grande multidão. E olha a grandeza de a gente servir. Jesus abre mão do luto, abre mão da ferida e da dor para poder atender o povo. O povo, gente, para isso aqui. Isso aqui é de um. Gente, isso eu estou falando a grosso modo agora. O grifo é meu, tá? A insensibilidade do povo é muito grande. O cara perdeu um parente, cara. O cara perdeu a sua cobertura, o cara perdeu o seu sacerdote. O cara perdeu a cobertura espiritual terrena, sacerdote dele. E ele quer ficar num lugar quieto. O povo respeita? Não. Por quê? Porque o mundo espiritual é assim. A gente está quebrado em casa, mas tem que vir chegar na igreja com um sorriso. Para não transparecer que nós somos feridos. Isso é a grandeza do ministério. A gente chegar aqui com a casa de um turbilhão de coisa. A gente chegar aqui, como é que você está? Estou bem. E você entregar um culto abençoado para Deus, mas da porta para fora tem um problema grandão lá. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para a gente uma voz profética. Enquanto você cuida do que é dele e dos dele, ele cuida de você e dos seus. Aleluia. Aleluia. Isso aqui é pra gente. Se Deus está tratando com a gente aqui, ele está falando pra gente aqui assim, ó, fica tranquilo, continua fazendo. A propulsão que você vai fazendo é cuido dos teus, porque você tem feito para mim. Então, irmão, Deus, isso aqui é grifo meu também. Deus não deve nada para ninguém. Não deve.
Você tem feito para ele, ele vai fazer para você também. Tá? É a mesma coisa de Paulo. Paulo está ferido na ilha de Malta. Ele está ferido. Uma cobra mordeu ele. Isso aqui eu preciso pontuar. Nem tudo que parece graveto é graveto, gente. Às vezes tem Bíblia de graveto, tem saia de graveto, né? Carrega a Bíblia de graveto, dá até parte do Senhor de graveto, mas o fogo revela quem é quem. É, Deus. Por isso tu vê pessoas com medo do fogo, fica um pé atrás, porque o fogo revela quem é quem. Tá? Então o que vai revelar o que é graveto e o que é cobra é o fogo. Paulo vai lançar o graveto. Gente, isso aqui é de uma grandeza tão grande, tão grande. Nós temos aqui na matéria, tá, gente? Os anjos são ministros, né? Foram enviados para servir, tá? Frisa isso aqui, servir. Gente, olha só. Paulo está na ilha de Malta, acenderam uma fogueira. A Bíblia faz questão de pontuar que estava frio e chovendo. Como é que acende uma fogueira no frio e na chuva? Não tem como explicar. Detalhe, falando naquela época, na nossa época, nós temos aquele maçarico, temos isqueiro, temos fósforo, né? Estou falando naquela época. Eles não tinham esse recurso que nós temos hoje aqui. Só que acenderam a fogueira. Paulo está vendo que a fogueira está apagando. Olha a grandeza de Paulo, quem foi levantado para servir. Paulo está vendo o que precisa fazer. Ele pega alguém para fazer? Não. Ele pega e faz. Porque ele sabe o que tem que fazer. O bom obreiro é isso. Olha, na escola de obreiro. O bom obreiro é isso. Eu não preciso falar, pastora, quer que eu abra a igreja amanhã? Não. Pastor, deixa a chave comigo. Amém. A partir de amanhã, eu vou ser o primeiro a abrir, chegar na igreja, abrir a igreja, e você é o último a sair. Porque, de certa forma, o obreiro ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Porque quem foi chamado para servir, ele está servindo. É a casa do pai, está aqui minha esposa. Agora que eu estou morando longe da minha igreja. Quantos dias que a gente foi para a nossa igreja, que eu sou membro, limpar a igreja. E meu pastor veio brigar comigo. Tu não. Eu falei, por que eu não? Cara, tu é doutor, tu é mestre da palavra, você vai limpar a igreja? Eu falei, vou. É a casa do meu pai. Limpava a igreja, limpava banheiro, passava pano no chão, varria. Na obra da igreja eu estava lá, carregando massa, virando massa. A minha casa é a casa do meu pai. Entendeu? Então o que acontece? O obreiro, ele tem que ver a água, ele tem que ver o banheiro, ele tem que ver a abertura, ele tem que ver a pilha dos microfones. Porque ele está servindo. E coisa grande que nós podemos trazer dentro do nosso coração é que títulos não podem me mudar. Eu fui fazer uma consagração de um obreiro e eu fiz obreiro tal, eu tenho uma mania meio estranha, não sei se vocês concordam comigo, mas a minha mania é essa. Eu não faço curso de consagração, ato solene, de consagrar ninguém que não estude. Me chamaram para eu consagrar 19 pessoas, só consagrei 2. Das 19 pessoas, somente 2 estudaram. Então eu falei, pastor, as 2 eu consagro, as outras 17 a responsabilidade tua. Dentro de Atos 6, tá? Eu consagrei o cara, né? Enfim, isso aqui eu preciso contar, tem igreja que derrama óleo, tem igreja que não derrama óleo, enfim. Eu consagrei o cara. Eu fui pregar num evento dessa mesma igreja e me levaram de carro. Eu falei, fulano de tal, não falaram o nome dele que não, fulano de tal. Ele, fulano de tal não. Eu agora sou diácono, fulano de tal. Eu falei, bem, meu nome. Ou seja, o cara deixou um simples título subir a cabeça dele. Sabe? Quando Jesus está na última ceia, João 13, quem sentasse mais perto de Jesus era o que tinha mais honra. Aí a pergunta é, quem é o maior que nós aqui? Jesus olhou para ele e falou, rapaz, vocês entenderam tudo errado. Jesus pegou um avental, uma roupa de servo, de escravo, ele pegou um avental, pegou uma toalha e começou a lavar o pé um por um. Jesus está dizendo, o maior aqui é o menor. É aquele que está servindo é o maior. Jesus começou a servir um por um. Então isso é a grandeza do ministério. Saber que título não pode me mudar. Quando Paulo iria se apresentar, Paulo se apresentava assim, ó, nas suas epístolas, na maioria delas. Eu, Paulo, servo, apóstolo do Senhor. Primeiro vem o nome, depois o que ele faz, que é servo, depois apóstolo. A gente continua no próximo vídeo.